Se você pensa em se dar bem em concursos públicos, vestibulares ou no Enem, só tem um caminho, não tem outro, que é o caminho do preparo. A matemática requer prática, você tem que ir resolvendo exercício, praticando, aprendendo, adquirindo habilidades, porque muitas vezes em um único problema são cobradas 4 ou 5 ou mais habilidades. Então essas habilidades a gente só adquire praticando. Então é muito conveniente, é muito cômodo, é muito bom que você reforce seus estudos, que você, nas horas vagas aí, possa assistir videoaulas e recordando e exercitando para que você adquira essas habilidades e se dê bem nos concursos públicos, nos vestibulares ou no Enem, ok? Então, venha comigo! Em cada videoaula eu deixo uma questão e na próxima eu comento. E nessa videoaula eu deixei a seguinte questão. Na construção das grandes pirâmides, os egípcios utilizavam muitos conceitos matemáticos importantes, como o do ângulo reto, o das relações de razão e proporção e o do segmento áureo. Ao observar as pirâmides, nota-se o uso de notações de trigonometria aplicadas por meio do cálculo das razões entre números e entre lados de triângulos semelhantes. Além disso, é possível identificar os segmentos relativos à aresta da base, à altura, à aresta lateral, ao apótema, entre outros. Considerando os segmentos que podem ser identificados na pirâmide, o apótema da pirâmide pode ser indicado pelo segmento formado entre o quê? O ponto médio de uma das arestas da base e o centro da base, o ponto médio de uma das arestas da base e o vértice da pirâmide, o ponto médio de uma das arestas lateral e o vértice da pirâmide, vértice da pirâmide e o centro da base, vértice da pirâmide e um dos vértices da base. Qual dessas alternativas condiz com o apótema da pirâmide? Então, aqui não exige muito raciocínio, exige somente que o aluno tenha a habilidade de identificar os elementos da pirâmide. E quais são esses elementos da pirâmide? Olha, a pirâmide tem aqui esse ponto de encontro das arestas, que é dito o vértice da pirâmide. Tem também aqui 4 vértices da base, onde encontram essas arestas da base com as arestas laterais e entre elas também. Nós temos aqui a face da pirâmide, que é essa parte plana, e as arestas laterais, a face da base, as arestas da base, que são o encontro das faces, e temos a altura que pega aqui do centro até o vértice da pirâmide. Esses são os elementos. Então vamos analisar essas afirmações. O apótema da pirâmide é o quê? É o ponto médio de uma das arestas da base e o centro da base. Eu falei sobre todos os elementos, não falei sobre o apótema, que é sobre ele exatamente agora que eu vou falar. Então, vou traçar um segmento de reta aqui representando essa afirmação. Ponto médio de uma das arestas da base e o centro da pirâmide. Olha, aqui tem uma aresta da base. Vou pegar o ponto médio dela e ligar ao centro da base da pirâmide. Isso é o apótema da pirâmide? Não. Então essa afirmação é falsa. Segunda afirmação. Ponto médio de uma das arestas da base e o vértice da pirâmide. A esse segmento de reta que liga o ponto médio dessa aresta da base da pirâmide ao vértice da pirâmide, a gente chama apótema da pirâmide. E vou até mostrar para você que as outras afirmações são falsas. Por exemplo, ponto médio de uma das arestas da lateral e o vértice da pirâmide. Se eu fizer isso, olha, ponto médio é aqui, ligou ao vértice, isso não é o apótema, isso é a metade da aresta lateral da pirâmide, então falsa também. A letra D, vértice da pirâmide e o centro da base. Se eu pegar o vértice da pirâmide e ligar ao centro da base, eu tenho o que aqui? Eu tenho a altura da pirâmide e não o apótema. Falsa também. Se eu pegar a letra E, vértice da pirâmide e um dos vértices da base. Se eu pegar o vértice da pirâmide e ligar a um dos vértices da base, eu não tenho o apótema, eu tenho aqui a aresta lateral. Então essa afirmação é falsa. E qual é a solução do problema? Letra B. Como eu tenho feito em minhas videoaulas, eu disse no início dessa videoaula, eu vou deixar para você aqui uma questão muito interessante, muito cobrada em concursos públicos, vestibulares e no Enem,
que exige do aluno a habilidade de lidar com progressões aritméticas. Vou deixar para você e na próxima videoaula eu comento, ok? Lembre sempre do seguinte: prova é preparo. Quem estiver melhor preparado acerta mais e vai ter o melhor desempenho e com isso vai ter sucesso, ok? Bons estudos! Espero que você tenha gostado da videoaula e eu aguardo para a próxima.